Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E você já sabe, você pode participar. Se você quiser mandar sua opinião, sua sugestão, a sua crítica, se de repente você quer saber como você faz para acessar novamente, para assistir aos programas já veiculados, basta você acessar as redes sociais que aparecem agora aí na sua tela. Pode ser através do Facebook, pode ser através do Instagram, nosso canal também no YouTube. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Luiz Carlos Borges da Silveira. Ele é médico e foi ex-ministro da Saúde. Doutor Luiz Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Satisfação também poder estar aqui no seu programa e falar com os seus telespectadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história, né? A história política brasileira, a história recente, os últimos 30 anos, né? Que mudaram muita coisa e qual a perspectiva para o futuro. Nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Luiz Carlos. Do final do governo militar ao recomeço da democracia plena, o brasileiro presenciou fatos históricos como eleições diretas, políticas monetárias, estabilização da moeda e reformulação de políticas públicas. O Brasil acompanhou 2 impeachments de presidentes da República que foram afastados. Atualmente, uma crise política e econômica se instalou no país e escândalos de corrupção em diversas esferas políticas são noticiados pela mídia. Na sua opinião, após os escândalos de corrupção, você acredita que o brasileiro ficou mais participativo na política? Participativo? Eu acredito que não. Eu espero que ele esteja, porque nós precisamos mudar tudo isso urgentemente. Acho que não. Eu acredito que sim. Sim, muito mais participativo, muito mais. Está participativo, mas por indução. Eu acho que nada mudou. Nada mudou. Pelo menos na minha vida continua toda a mesma coisa. Tenho uma rotina normal, trabalho, vou para casa, volto. Eu evito o máximo ver televisão. Aliás, eu não assisto mais, porque é só notícia ruim. Hoje as pessoas falam mais sobre política, pensam mais sobre isso, querem combater corrupção, estão satisfeitas com o que está acontecendo. Profundamente, não tem como, né? Acho que país nenhum não tem pessoas que conhecem profundamente a política do seu próprio país. Conhece assim superficialmente. Por isso que na hora de votar, não tem candidatos aqui com condições de assumir vários postos, né? Como presidência, governo, tudo. Então, tá aí, essa é a situação que vive o país hoje. Agora, participativo é uma coisa, agora atuante é outra, né? Doutor Luiz Carlos, história política brasileira, os últimos acontecimentos, tudo que aconteceu, acho que nós temos um marco muito importante que foi a Assembleia Nacional Constituinte também, né? Certo. Que agora esse ano aqui completa os 30 88, anos. quando nós assinamos a nova Constituição, Exato, né? são 30 5 de anos. outubro de 88. Agora eu estava lá. O senhor estava lá? Era constituinte. Eu me lembro, foi um marco importante. Eu era recém-formado na época, em Direito, e existia aquela dúvida, né? Puxa, como é que vai se implantar tanta coisa, né? Como é que vai se mudar tão radicalmente? Como a sociedade vai absorver tudo isso? Mas falando mais abrangentemente da história política brasileira, o que passou, qual a perspectiva, como o senhor acha que o Brasil tem se comportado com tantas mudanças, com tantos anseios sociais? Eu acho que nós tivemos a nova república, que iniciou em 85, e, na minha opinião, encerrou quando iniciou a Lava Jato, essa Operação Lava Jato, que nós esperamos, e eu espero, inclusive, quando escrevi esse livro, 30 anos de altos e baixos na nova república, foi exatamente porque eu acho e acredito que o marco foi o início da Operação Lava Jato, para o novo Brasil. Eu acho que nós tivemos esse período, esses 30 anos, como você falou, a nova Constituição, que poderia ser melhor, mas de qualquer maneira foi um avanço, era uma aspiração da população. Nós tivemos 2 presidentes depostos. Certo? Então nós tivemos coisa mínima, nós tivemos um plano real, nós tivemos o ajuste fiscal. Tivemos o plano verão também, né? Que foi logo em 89. Vários programas lá, né? Mas politicamente o que marcou, na minha opinião, foi a falta de participação da população. Por que, na minha opinião, aconteceu isso? Nós desaprendemos o que é democracia com os 22 anos da Revolução.
Porque naquele período você não tinha voz, você não tinha liberdade de imprensa, você não tinha liberdade sindical. Não é? Então a população se acomodou e deixou que as coisas lá tinham um poder maior, praticamente uma ditadura. Quando voltou a democracia, a população continuou daquele mesmo jeito, afastada da política. E desaprendeu o que é democracia. Que a democracia é participação, é cobrança. O que é o povo? Vota e fiscaliza a atuação do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado. E foi deixando à vontade, e os políticos foram armando de uma maneira que hoje é difícil você participar de um partido político. E por quê? Por causa que eles mudaram uma regra. Eu, quando era jovem, eu lembro, eu morava aqui na Lapa, as eleições para a troca de diretório de um partido era uma festa. Era uma participação da população. E com debate. Com debate, com os filiados iam todos lá, se reuniam, disputavam. Não é? Então os partidos eram fortes. O que aconteceu? Eles mudaram a regra. Mudaram porque hoje é comissão provisória. Por interesse das cúpulas, eles não têm interesse de fazer uma convenção com mandato. Eles dão comissão provisória, porque se eles quiserem fazer um acordo espúrio qualquer, coligação a nível nacional, eles podem destituir naquele estado para fazer um acordo, destituir aquele diretório, não interessa. Então isso aí foi fazendo um afastamento da população da participação partidária. E na democracia isso aí não é inadmissível. Isso fica atrelado ao enfraquecimento da instituição partido? Sim, exatamente. Porque o partido hoje no Brasil parece que ele está cada vez mais fragilizado. Não representa nada. Inclusive tem uma quantidade de partidos, não é, que se forma porque uma pessoa achou que naquele partido que ele estava não estava com espaço, ele vai criar outro. Quer dizer, não é uma ideia nova, não é uma luta nova que a pessoa quer empreender. Se você analisar um pouco as coligações que se fazem no Brasil, não é possível. No mundo democrático isso não existe. Você vê coligações, por exemplo, do DEM com o PT. É verdade. Não tem jeito, não tem razão, não tem porquê. Quer dizer, então, os partidos não têm ideologia. Provavelmente nós vamos começar a mudar uma coisa que eu luto há muito tempo, que é a proibição de coligações nas eleições proporcionais. Isso foi aprovado para as próximas eleições. Exato. Então, isso vai começar a se organizar o quadro partidário no Brasil, porque daí os partidos terão que ter um certo número de votos, uma representatividade em todos os estados, para eles continuarem como partido e terem o fundo partidário e terem espaço na televisão para os seus programas. Aqueles que não conseguirem, diminui. Na minha opinião, desses 32 que hoje existem, não sobrarão 6, 7. Que é um exagero também, se falar em 32 partidos. E não tem partido que tem lá só para a pessoa dizer que tem, para aparecer na televisão, dizendo, olha, o meu partido é este aqui. Não é. Isso aí não é partido, né? Porque você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 2 partidos fortes, tem vários partidos, que são partidos só para divulgar uma ideia, mas que não tem representatividade nenhuma. Não tem a mínima chance em qualquer eleição. Você sabe nos Estados Unidos que você tem lá praticamente 70% da população é meio a meio entre republicanos e democratas. E 30% que pode fazer... Flutua que faz o jogo. Não é? No Brasil, a pessoa muda de partido de qualquer jeito, de acordo com o que vale a pena para ele, o que é melhor para ele, se o partido é de esquerda ou de direita, então não tem nada disso. Você já viu alguém mudar de time de futebol? Não. Não muda. Não conheço. Agora, partido político é muito mais sério, mudam de um para outro, assim, sem motivo. Não é? Então, isso aí enfraqueceu a democracia no Brasil. Então, por isso que eu acho que começou em 2013, quando o povo começou a ir nas ruas, os movimentos, aí eu comecei a acreditar que pudesse mudar. Aquele já foi um primeiro sinal, porque esse movimento de 2013, quando ele surgiu, foi uma coisa assim inesperada e ninguém sabia realmente. Porque não vem me falar que foi um aumento de 10, 20 centavos numa tarifa de ônibus que provocou tudo aquilo. Isso aí é inconcebível. Não é. E ninguém, você falava com lideranças, com especialistas políticos, e cada um tinha uma explicação, mas ninguém sabia ao certo a origem daquele movimento. Exatamente. E aquele movimento foi forte. Depois teve mais 2 manifestações, e daí deu uma arrefecida.
Inclusive nós tivemos agora, por exemplo, nesse julgamento do presidente Temer, eu achei que haveria um movimento de ruas e não houve, praticamente, né? Eu não sei se o povo não está acreditando muito nisso, não é? Mas eu espero que, como você vai ter uma força muito grande das redes sociais para a próxima eleição, vai ter muita força nas redes sociais, não é? Então, isso aí pode ocasionar uma mudança, né? Uma mudança em que você faça uma renovação. Porque não é só o presidente da República. Nós estamos num quadro difícil. O presidente Temer, acho que ele está tomando algumas atitudes importantes, algumas reformas importantes que ele está trabalhando, tentando fazer, com dificuldade, negociando, porque é interessante, esse dia eu escrevi um artigo sobre isso até, eu fui deputado 12 anos. Quando o governo está forte, está bem, os deputados acompanham. Não precisa se esforçar muito, né? Sem pegar nada. Não precisa fazer jantar, almoço, reunir todo mundo. Agora, quando o governo está fraco, o deputado ou o senador acompanha uma justificativa. Muitos por uma obra no seu estado, no seu município, para eles tentar justificar com os seus eleitores porque eles estão votando. E muitos para ganhar um extra, não é? O que acontece muito, está acontecendo muito no Brasil, não é? Então, o Congresso, então, para essa eleição, como eu disse, o Temer, apesar disso, ele está, veja como é que está aí a avaliação do governo dele, população, por quê? Por causa que ele participou do outro governo. O povo queria a queda da Dilma e dele, queria a saída dos dois. Como ele ficou... como não foi possível, ele herdou isso, né? Ficou ele, e daí ele ficou como traidor na opinião pública. Porque não se justifica, ele está com 2%, 3%, tá certo? Então ele ficou mal na opinião pública e não recupera. Mas está procurando algumas coisas importantes ser feitas nesse período, não é verdade? Então essa próxima eleição não é só o presidente, que os candidatos que estão aí, nós estamos com... Aqueles que estão projetados não têm muita condição, não é? Estão assim nas pesquisas aparecendo mais. O senhor acha que caminha para uma polarização essa eleição? Uma disputa particular entre Lula e Bolsonaro, ou entre direita e esquerda, e a nível de Congresso? O senhor acha que vai acontecer uma renovação significativa? Isso que eu espero, porque o Congresso hoje é o grande entrave das reformas no Brasil. Mas podem notar. Então, é necessário que haja uma renovação. Eu acho que vai haver, não sei qual seria a proporção, mas o maior número de deputados novos, os senadores, seria importante para o Brasil. Com outra ideia, pessoas que vão lá pensando no Brasil. Não é? E as pessoas no primeiro mandato, principalmente, eles vão conscientes. Eles vão, a maioria dos casos, eu lembro quando eu fui eleito a primeira vez, saí lá de Pato Branco, você vai para lá achando que isso vai mudar o mundo, isso vai mudar o Brasil. Quando chega lá, vê que não é bem assim. E daí você vai encontrando barreiras e tal. Então, eu espero que haja uma renovação no Congresso, porque aquilo que está sendo tentado agora de reformas é muito necessário, é muito importante. O Brasil não tem condições de continuar com aquilo que está acontecendo hoje. Não é? Houve muitas benesses e, com isso, as pessoas que estão, por exemplo, reforma previdenciária, eles não querem, muita gente não quer, tem medo. Eu vou ter que me aposentar só com 65 anos. Mas acontece que quando você criou essa lei, a expectativa de vida era de 55, hoje é de 76. Né? Então você tem que acompanhar, porque senão você vai ter só gente recebendo e pouca gente pagando previdência. Quer dizer, então isso vai levar à falência e daí as consequências são muito mais sérias. Isso sem contar das aposentadorias especiais. Né? Não, isso é o primeiro passo. Eu acho que isso daí é muito... Porque todo mundo comenta isso da idade, mas se você for ver percentualmente, o que recebe 1, 2, 3, 5% dos aposentados é 50% do que se arrecada. Quer dizer, o que é aposentadoria especial? É aquele... o juiz, o desembargador, o Ministério Público... e muitos outros casos, servidores, filhas de militares. Filhas de militares que recebem 28, 30, 35, 40 mil reais por mês de aposentadoria. Essas são as aposentadorias especiais. Exatamente.
Então se fala muito, né, daqui, não, mas vai tirar a aposentadoria lá do camarada, vai ganhar 100 a mais, 100 a menos. Mas o grosso da despesa vem da aposentadoria especial. Porque na previdenciária, o INSS, ele tem um limite, um teto, exato, que é 3 mil, exato, por aí. Que chega a 4 mil. Agora nas outras tem aposentado não com tem 50 mil limite lá, reais. é de acordo com o que ganhava. Então, acabar com esse privilégio é a primeira medida, que está para ser votado, mas está com dificuldade, né? Porque o corporativismo dos funcionários desse setor, daquele setor, já estão tirando algumas categorias para livrar. O que eu acho, que, como nas empresas estatais e para o próprio INPS, no Instituto Previdência nosso, devia a pessoa ter condições de fazer uma complementar, certo? Então você ter um teto, como tem hoje, e aqueles que ganham mais, fazem uma contribuição extra para complementar a sua aposentadoria, certo? Para você poder fazer. Inclusive, esse dia eu vi alguém comentando uma ideia que eu achei até válida para o próprio trabalhador, como se desconta por fundo de garantia 8%, deixar 2% para uma complementar a aposentadoria dele. Uma ideia. Não é ideia, não é verdade? Quer dizer, então tem mecanismos, tem coisas que poderiam ajudar a resolver esse problema. E para isso você precisa ter um Congresso consciente da sua responsabilidade, que pense nas próximas gerações, não pense só nas próximas eleições. Então, mas isso daqui é um assunto, eu me lembro na época do Fernando Henrique, presidente ainda, perdeu por um voto na época a reforma da Previdência. Exato. Isso nós estamos falando aqui, já de mais de 20 anos. É um problema que todo mundo sabe que existe, que o Caixa não vai aguentar, que vai gerar um déficit enorme, não se sabe qual a consequência, mas parece que tem medo. Quando precisa, não, mas isso é impopular. Não, vamos deixar para próximo, porque agora não dá. E tem uma coisa que falta, o líder, ele que deve conduzir, certo? O que está acontecendo aí, o deputado acha que como a opinião pública está contra a reforma, ele não pode votar porque senão ele vai perder voto. Exatamente. Certo? Mas ele tem mais condições, ele como deputado é um representante do povo, ele tem mais condições de orientar seus eleitores, diz, olha, discuta com eles, mostre, olha, a situação é essa. Não é? Então, o pensar só na próxima eleição está atrapalhando. A reeleição foi um mecanismo que no Brasil não foi bom. O senhor acha que a reeleição não é viável para o Brasil? Não é viável, não pode, né? Mas o senhor acha que a nível de presidente, governador, não deveria existir a reeleição? Nenhum cargo? 5 anos de mandato sem reeleição. Porque a reeleição, veja o caso da presidente Dilma. Bom, estamos falando geral aqui, né? Lógico. A presidente Dilma. O que aconteceu com ela? O Lula teve seus prós e contras e, principalmente, o grande problema foi a corrupção. Que do governo do PT foi institucionalizada a corrupção. Né? Quer dizer, você existia alguma corrupção pontual, mas ali não, foi o partido e o governo que entrou diretamente. Antes você tinha um ministro, tinha um deputado, tinha um senador, você não tinha instituição. E aí eles institucionalizaram isso e levaram para esse caos que está aí hoje. Né? Então, a Dilma assumiu para fazer as reformas que precisavam ser feitas. Né? O que aconteceu? Por causa da reeleição, que parece que a ideia era que o Lula voltasse, não era para ser candidato à reeleição. Mas o poder corrompe, ela gostou do Gostou poder, da cadeira, né? Gostou da cadeira e resolveu que tinha que fazer um jeito de não ficar mal com a população para ser reeleita. Isso está acontecendo em todos os casos. Então, o primeiro mandato, quando chega num período, o governo muda para tentar ficar bem com a população e só, não pensa em mais nada. Isso levou o Brasil à situação que está hoje. Porque se ela fizesse adaptações... Que já eram necessárias. Já eram necessárias, não é só a necessárias. reforma da Previdência. Há algumas vantagens, por exemplo, em incentivos fiscais absurdos, ficaram muito tempo. A própria os conta da automóveis energia elétrica, e tal. né? Certo? Isso daí foi Então, criando um buraco. se ela fizesse o que precisava ser feito, o Brasil era outro. Então, o problema da Dilma não foi as pedaladas fiscais lá que derrubou. Derrubou já um conjunto geral, né, que o Brasil entrou numa situação muito ruim. Né, muito ruim. Se não fosse um país muito rico,
Que o Brasil não tem país com as condições que tem o Brasil no Quer mundo. dizer que fala que o Brasil é maior que o buraco, né? Muito maior. Ele consegue sair, como está saindo agora, com todo continuar as Agricultura, coisas aí, né? Que ajudou demais E também. você veja o absurdo que continuam assaltando o Brasil ainda. Apesar da Operação Lava Jato, está tomando providências, punindo, pondo gente na cadeia, e continua acontecendo ainda, até agora. Exato. Quer dizer, as pessoas estão viciadas nisso aí, né? Acho que lá tem que tirar dinheiro. Isso Mas, doutor, vem... então, porque eu acho que a partir do momento que a população realmente demonstrar essa vontade de mudar e cobrar do deputado que ela elegeu, do governador que ela elegeu, né, do senador que ela elegeu, as providências, realmente a coisa muda. Mas quando será que a população realmente vai exercer esse direito dela? Eu acho que aquilo que eu falei no início, quando ela voltar a participar de partidos, que vai lá no partido que decide. E até porque eu entendo fidelidade partidária, não só essa troca de partidos. Fidelidade partidária é para governabilidade. Porque em qualquer país onde tem uma democracia, quando o partido faz parte da coligação que está governando, eles votam, discutem primeiro internamente, mas votam igual. Quer dizer, são fiéis. Isso facilita e evita a corrupção. Porque o que acontece no Brasil? Caso a caso, ele tem que comprar um por um dos deputados. Certo? Como recentemente uma pessoa declarou, olha, se você não votar no deputado, ele era candidato, acho que na época era candidato a governador Garotinho, ex-governador Garotinho no Rio, ele falou isso daí numa gravação, no rádio. Não, ele falou no programa dele no rádio, olha, não adianta você votar só em mim, vote em mim, vota no deputado também no meu partido, que senão você vai me dar trabalho e mais um deputado para comprar. É uma loucura isso. Eu disse isso, e é verdade. Porque você pode notar o seguinte, para qualquer votação aí no Congresso, eles ficam um mês recebendo deputados todos os dias, acertando de um jeito ou de outro, para fazer a maioria para votar. E essa troca de partido que começou agora, né, essa semana aqui, vai até 7 de abril. O senhor é favorável a isso, nesse período? Tem que existir? Deveria ter algumas limitações? Você veja bem, como os partidos estão numa situação muito esculhambada, podemos dizer, eu acho que até não tem esse problema, podia ser. Mas disso devia ser uma vez e depois não ter mais. Quer dizer, então faz um período para ele poder se adaptar, para ver se não falava bem naquele partido, não era o que ele achava, tal, entrar no outro partido. Mas isso não pode ter cada 4 anos, como está sendo feito agora. Abrir as janelas para mudança de partido, né? Então eu acho isso errado. Eu acho que aquilo que eu falei, você está num partido, você tem que continuar naquele partido. Não é? A menos que você ache que o partido, a cúpula, fez uns absurdos, não é? Que você não pode ficar mais. Você não tem condições de permanecer num partido que está contrário a tudo aquilo que você prega. E o fundo partidário, custeio de campanha, agora está proibido, né, das empresas, pessoas jurídicas efetuarem doações aos candidatos, aos partidos. Qual o sistema melhor para o Brasil? Essa reforma adiantou alguma coisa, melhorou alguma coisa ou não? Eu acho que eu sou favorável a ter financiamento público de campanha. Por quê? Para dar oportunidade para os novos. Porque como o quadro que estava aí com financiamento de empresas, empresa não dá para um candidato novo. Ele dá para quem já está lá. Porque já tem porque ele pode prestar serviço. Então eu acho perigoso isso no Brasil, ficou provado com todas essas empresas aí envolvidas, que eles fazem um empréstimo para recuperar depois. Mesmo porque é uma coisa gozada, né? A mesma empresa, ela financia o candidato da extrema-direita à extrema-esquerda. Quer dizer, qual é a orientação política dela? Nenhuma. É orientação para a empresa só. Então, nesse aspecto, eu acho que foi uma evolução. Apesar que eu acho que vão achar um jeitinho de fazer. Né? No Brasil, começou a piorar essa situação quando os vereadores começaram a ter salário, que foi o presidente Geisel, que para popularizar o governo militar, resolveu, e o vereador não tinha salário. Exato. O que era? Porque na maioria dos países do mundo,
A Câmara de Vereadores do município é como um conselho municipal. Se reúne, decide. Se reúne, se elege lá. Meu pai foi vereador, eu lembro disso. Você tinha lá as pessoas expressivas da cidade, colocava o seu nome, não gastava nada numa eleição, se elegia e uma vez por semana se reúniam para discutir problemas da cidade e fiscalizar a prefeitura, que era o trabalho deles. Não tinha assistência social. Hoje você vai aqui em Curitiba, quantos vereadores têm ônibus, 2, 3 ônibus para ficar fazendo um trabalho que não tem nada a ver. E se não fizer isso, não se elege. Não é? Certo? Quer dizer, então essa mudança fez com que o quê? Criasse uma situação que hoje o custo de uma campanha para deputado federal, em média, é 5 milhões. Isso é uma loucura. Uma loucura. Tem cara que gasta 20, outros 15, outros 1, certo? Bom, 5 milhões eles têm de salário. A empresa que eu falando de salário de deputado, para mim o salário é baixo, né? Pelo que eles se representariam. Um deputado em 4 anos ele ganha 1 milhão, recebe 1 milhão e gasta na campanha 4. Quer dizer, não fecha a conta, né? Mais 5 para outra campanha, certo? Quer dizer, então alguma coisa não dá certo, não é verdade? E por que isso eu falei dos vereadores? Porque quando o vereador não gastava para se eleger, ele não cobrava o apoio dele para o deputado se eleger. E hoje cobra. Certo? Que ele já tem essa é uma realidade. Dele, hoje dele. A população, na grande maioria, não vota, não sabe nem que o deputado que votou. Votou porque fulano de tal pediu, um vereador pediu, um cabo eleitoral teve pediu. Uma pesquisa do Ibope, se eu não me engano, 76% não recordavam quem votou para deputado federal e estadual. Exatamente. Quase 80% da população não lembrava, e essa pesquisa foi feita assim, menos de um ano depois da eleição. Exatamente. Quase 80% não lembravam quem tinha votado para deputado federal e estadual. Não é, porque hoje falta aqui, por exemplo, nós vamos ter que, nas mudanças na reforma, o voto distrital. O senhor é favorável? Eu sou favorável ao misto, que você tenha um representante da região, que esse seria votado só naquela região. Por exemplo, o Paraná tem 30 deputados federais, seriam 30 distritos. Teria um federal. O federal seria das vagas, uma seria para o estadual, o federal na região, só ali. Se fosse uma eleição majoritária, teria um representante daquela região só. O mais votado seria o deputado. E teria aqueles deputados que teriam votos em todo o estado, seria o segundo voto, para que você tenha representantes que não fiquem só discutindo o problema numa região, eles vão discutir o estado inteiro. Dessa maneira, o eleitor conhece o deputado. Fica mais fácil de cobrar também. Exatamente, porque ele está lá na região. Então, o que acontece hoje? Com o dinheiro, tem deputados que saem aí, fazem no estado inteiro, pinga dado, pindinho de votos, e com o dinheiro você elege, sem ter representatividade nenhuma. E aquele eleitor não sabe quem votou. Quer dizer, isso não pode continuar. Isso faz parte da falta de participação na política do povo. Então, o povo, eu acho que a grande oportunidade nessa eleição e na continuidade é nós conseguirmos que a população comece a participar mais e comece a cobrar mais. Sabe? Porque se não acontecer isso, nós vamos continuar desse jeito. Voto obrigatório, o senhor é favorável? O voto obrigatório? Eu não sou. Eu sou favorável ao obrigatório, não ao facultativo. No quadro brasileiro de hoje. Porque hoje, como a população está descrente totalmente, se você fizesse o voto facultativo, você teria só aqueles que têm, por exemplo, do PT, militância, que vão mesmo. O partido que tem uma militância ou aqueles mais forte. Que têm dinheiro que compra e dá condições para a pessoa ir votar. A classe média não ia votar. Hoje no Brasil, faço uma pesquisa, não votaria. Então você não tinha representatividade, né? Certo? Se você pega uma eleição, se nos Estados Unidos não deu 50%... não dá. Não dá 50%. Então você imagina que no Brasil como seria. E lá é bem mais flexível porque não é um dia único. Você vota até pelo correio lá. Né? Você recebe a cédula, manda pelo correio. Você, acho que tem uma semana antes que começa, quer dizer, não é num dia específico. E não chega a 50% no comparecimento. Certo, então aqui não seria nem 30%. Então não era representativo. Né? Porque você já tem, por exemplo, eleição em 2 turnos, que eu sou favorável, né? Eleição em 2 turnos. Inclusive eu apresentei uma emenda à Constituição antes de ser aprovado, uns anos antes, não foi aprovado, mas eu tinha uma emenda nesse sentido. Que a eleição em 2 turnos é exatamente para que os partidos mostrem sua cara no primeiro turno,
todos lancem candidatos. Quem livres para lançar Livre quem depois, bem entender. e depois, no segundo turno, se faz a coligação. Né? E daí, com isso, você não corre o risco, por exemplo, se você, uma eleição só em um turno, de você ter 5 candidatos, por exemplo. Um candidato com 22% do apoio se elege. E está com a maioria da população contra. Então, o segundo turno é exatamente para você ter a maioria votando. Acho que legitima mais também. Sem dúvida. Não é? E aqui no Brasil só teve uma eleição, a primeira de 1989, em que os partidos todos lançaram o melhor nome que tinha. O PMDB lançou Ulisses Guimarães. Exato. O PDT, o Leonel Brizola. O Aureliano Chaves, do PFL, que hoje é o DEM. Leonel Brizola pelo PDT. O Lula pelo PT. O Afif pelo PL. Ali, como falam, foi briga de cachorro grande. Exatamente. E todos os partidos puseram a sua expressão maior. Não é verdade? O Covas, o Maluf. Não é? Então, as principais figuras foram disputar. E aí que veio o desespero depois. Porque o Collor não tinha partido, criou um partidinho, saiu dando uns gritos lá contra Marajás e tal, ganhou a eleição de todos. E o Ulisses Guimarães, com o apoio de todos os governadores, porque o PMDB tinha todos os governadores naquele ano, um partido muito fez bem, 4% dos votos. Foi pífia na votação. Certo? Quer dizer, então isso aí, o que aconteceu depois disso? Os partidos acharam que aquilo não dava, que eles tinham que se coligar antes para fazer legenda para os deputados. Se o partido não faz uma boa votação, não elege deputados. Não é verdade? E daí não lançaram mais. Você veja uma coisa, nós não temos. Agora ele está querendo melhorar de novo, ou tem. Era o único, era um partido liberal forte. Era o único que tinha forte. Mas desde o começo se uniu com o PSDB. Que não tinha porquê. O PSDB é socialista. O Rodem. E foi se acabando. Porque ele não mostrava a cara, não mostrava a proposta. E aí caímos no velho problema da fragilidade do partido. Eu queria mostrar aqui esse livro, Nova República, 30 anos de altos e baixos, do Dr. Luiz Carlos Borges Silveira. E queria também aproveitar e agradecer a presença do senhor aqui, foi um prazer recebê-lo e colocar à disposição algum tema, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Não, só dizer que foi muito bom estar aqui conversando com você, levando nossa mensagem aos telespectadores e fazendo um apelo. Votem conscientemente. A arma é o voto. É a única coisa que nós podemos mudar o Brasil na democracia exatamente com o voto consciente. E lembrando, né, você, eleitor, tem essa arma na mão. Então não entre nessa história, anule seu voto, olha, não vale a pena se envolver com política, isso daí é tudo igual. Não, você tem uma arma importantíssima na sua mão e você tem que exercer com critério, com avaliação e não com empolgação. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.